De volta para o nosso estúdio, estamos hoje discutindo revisionismo e negacionismo. Aqui no estúdio, a advogada e ex-conselheira da Comissão de Anistia, Rita Cipay, e Lucas Paolo Vilauta, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Bom, não queremos ir para essa Segunda Guerra Mundial, acho que não é o caminho para uma próxima Guerra Mundial. De qualquer forma, eu acho que o que vocês dois colocaram é que, apesar desse embate que se coloca, é muito positivo esse momento para criar discussão, para se discutir, para colocar o que foi o regime militar, civil-militar, a ditadura, e para informar, de fato. É isso, é um momento positivo, apesar de tudo, Rita? Sim, eu sou... não diria otimista, mas eu penso que se a gente está conseguindo falar, se a gente está falando aqui agora, entendeu? Há a possibilidade de continuar falando. Sim. E aí é falar e falar de uma forma que a gente consiga atingir as pessoas que não estão conseguindo, nesse momento, por várias razões de vida, pensar essa realidade, entende? Então, o que são os direitos humanos, por exemplo? Direitos humanos no nosso país tem uma leitura que não é a dos direitos humanos, né? Direitos humanos é respeito. Se o senhor Augusto Nunes, por exemplo, se o jornalista Augusto Nunes respeitasse as pessoas, ele jamais faria aquilo. Quer dizer, então há que se pensar... Um jornalista não é isso, aquilo é qualquer um ser humano, pessoa, as pessoas tem que ter respeito. Sim. Né? E eu acho que nós acumulamos no nosso processo democrático, na nossa democracia de direito, né, acumulamos muita coisa. Acumulamos muitas discussões. Elas, por exemplo, estão acontecendo agora porque houve um acúmulo. Sim. Né? Por exemplo, a Comissão de Anistia, a segunda Comissão de Anistia, a de 2002, ela trouxe um outro entendimento de anistia diferente da primeira. Né? Ela foi uma anistia que já colocava a questão da liberdade, que era contra o esquecimento. As reparações, elas traziam junto com o processo de avaliação das reparações, um momento de fala das pessoas que tinham sofrido tortura, que tinham passado por situações de perseguição política. Né? Já a Constituição de 1988 é a nossa maior carta de direitos humanos. Sim. Então, a gente tem que ir à Constituição. Onde é que está... Por exemplo, quando o Lucas fala é crime, está previsto na Constituição. É crime inafiançável. Obrigada, Thalita. Entende? Então é crime, por isso é que tem que ter uma punição. Sim. Eles têm que discutir qual a punição que deve ter, mas eu acho que sim. Então, eu penso que a gente vai continuar nesse processo e a gente tem que garantir essas condições que nós temos hoje. Isso tem que estar ficando bem claro. E nesse sentido não dá para em nenhum momento vacilar com relação à questão da gente falar. Sim. Entendeu? A censura, por exemplo, e foi belíssima aquela audiência contra a censura, ela colocou muita coisa hoje que as pessoas não vinham também pensando, entendeu? Mas vinha acontecendo na sociedade. Sim. Né? E a gente não tem que permitir a censura, qualquer tipo de censura. E nesse sentido de ampliar a discussão, você passou rapidamente pelo trabalho que vocês desenvolvem com a periferia. É importante que mais pessoas façam parte dessa discussão também, tenham voz nessa discussão. Sim, exatamente. Eu acho que o que a Letícia falou, o que veio depois do fascismo, né? A Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá, e a gente pula, né? A gente pula, a segunda, vamos direto. E a declaração veio justamente para isso, para estabelecer o que ela colocava, que todos os seres humanos eram sujeitos de direito, eram um outro que tem direitos que não podem ser atacados. Então essa era a proposta básica da declaração. Qual que é o problema, né? O fascismo está calcado na eliminação do outro. Esse é um livro que a gente publicou no Instituto Vladimir Herzog, que são a Declaração Ilustrada. A gente, junto com a Unifesp, fez um curso também, a gente está fazendo um curso de Direitos Humanos e Lutas Sociais e a gente discute, faz uma cartografia, discute que novos direitos deveriam ser escritos também e eu acho que é exatamente isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem colocar essa ideia de que o outro não pode ser eliminado, justamente o que o fascismo tem por base, que é a eliminação daquele outro que incomoda. Os direitos humanos falam que todo outro deve ser respeitado.
Mas justamente o que a gente tem que aprender dos saberes periféricos, das narrativas periféricas, das memórias que estão surgindo, é que esse outro foi considerado de uma maneira muito reduzida até agora. Então, para falar de direitos humanos, a gente precisa conversar com as pessoas que não foram atores dos direitos humanos ainda, ou não se reconhecem como atores. Sim. Porque aqueles que lutam por saúde são lutadores dos direitos humanos. A pessoa que está lutando por uma vida melhor está lutando por direitos humanos. A partir do momento que você reconhece o outro como um sujeito de direitos e escuta o que o outro está falando, você está reconhecendo um direito humano do outro. E o que eu acho que a gente está no momento, e por isso que a resposta é tão dura, é porque a gente está no momento em que setores que nunca tiveram voz, nunca foram escutados, seja nos trabalhos de memória, tiveram pouca voz para contar suas histórias, seja nas lutas de direitos humanos, estão aparecendo. E a resposta está vindo cada vez mais forte. O negacionismo e o revisionismo histórico, eles vêm, esse fascismo ele vem porque tem um outro que incomoda. É uma reação. É uma reação. É uma reação. E eu, ao contrário, apesar de tudo isso que me deixa muito otimista, eu sou pessimista em algum ponto, porque eu acho que a gente vai ter um recrudescimento, a gente vai ter... eles perceberam que não era só ganhar a presidência, era preciso radicalizar ainda mais para conseguir sequestrar o conflito, conseguir sequestrar a fala do outro. O outro ainda incomoda, as falas ainda estão sendo feitas, a discussão sobre ditadura ainda não está vencida, e para um fascista é insuportável. Eles vão acirrar as discussões, vão acirrar esses conflitos até, de fato, é a única maneira como a gente entende que no momento em que o ministro Paulo Guedes consegue propor pacotes horríveis e que tem um lastro, tem uma possibilidade de aprovação muito grande, sim, você tem o governo trazendo discursos cada vez mais radicais. Sim. É o problema de que o outro ainda está incomodando e que esse outro, isso que sustentou tanto o governo, que era esse outro comunista, esse outro petista, que era o problema, as pessoas estão começando a perceber que não é o problema. Então, eles precisam dobrar a aposta, porque precisa ter um inimigo. A base da ditadura era o inimigo interno. A doutrina de segurança nacional colocava o inimigo interno como uma sustentação mesmo para a ditadura funcionar. O fascismo tinha que ter um outro que precisava ser eliminado. E o bolsonarismo ele precisa ter algum outro para enfrentar. E eles estão perdidos, por isso que eles estão dobrando a aposta. É isso que tem se desenhado de fato. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.